Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de manutenção de celulares. Pessoal, nessa aula eu vou te explicar quais as ferramentas certas que você precisa ter para começar a consertar celulares, os principais defeitos que aparecem no dia a dia de uma assistência técnica e quanto um técnico ganha por mês, tá? Então, vamos começar a conhecer, que daí você vai ver como que é fácil entrar nessa área de manutenção de celulares. Vamos lá. O que que você vai precisar ter de maquinário, pessoal? Você vai precisar, essas aqui são as máquinas que você vai precisar, tá? O investimento não é alto, tá? Um investimento baixo até. Eu vou começar a citar os nomes delas aqui, depois eu vou explicar o que cada uma faz. A estação de retrabalho, chamada também de estação de ar quente. Temos a estação de ferro de solda, a fonte de alimentação, também chamada de fonte de bancada, o multímetro, a máquina separadora de LCD e a banheira ultrassônica, que é para aparelhos para fazer limpeza química. Vamos lá, agora eu vou falar o que cada uma dessas máquinas fazem. Pessoal, a estação de retrabalho ar quente, ela troca conectores de carga, troca conectores de bateria, microfone, antenas, botões power, laterais, entre outros, né? Porque pode ter outros botões na placa do celular. Troca componentes, eu coloquei alguns porque, dependendo do componente, precisa daí de uma máquina um pouco mais específica para fazer o determinado serviço. Mas essa máquina aqui, ela faz, basicamente, ela é a principal máquina para a gente conseguir fazer a manutenção dos aparelhos. E ela faz todos esses tipos, ela conserta, né, todos esses tipos de defeitos e também entre outros, tá? E por último aqui eu coloquei, ela faz ressoldagem. A estação de ferro de solda, pessoal, o que ela faz? Troca microfone, botões powers, laterais, entre outros. Por que botões power também? Porque a gente vai ver que em placas às vezes existem botões sensíveis. E esses botões sensíveis a gente troca com essa máquina, uma técnica específica, né, que a gente inventou para não danificar esse botão sensível. Então a gente troca só com essa máquina. Tem também aqui auxiliando a troca de conectores de carga, aberturas de parafusos espanados, entre outros componentes. Essa máquina faz todo esse tipo de coisas que eu acabei de falar e muito mais coisa ainda. Fonte de alimentação, pessoal, é muito importante também, ou mais conhecida como fonte de bancada. É uma máquina muito importante dentro de uma assistência técnica. E o que ela faz? Dá choque na bateria, liga o aparelho na máquina. Tem vários tipos de técnicas de choque na bateria, ou se você quiser dar um nome mais específico, mais bonito, né, para isso, você pode falar para o seu cliente revitalização de baterias. E a principal, né, função dela é teste em componentes em geral. Com essa máquina você consegue saber qual que é o defeito do aparelho. Então é uma máquina muito importante também. Temos o multímetro. Também o que ele faz, o multímetro? Ele faz medição e testes na placa. Serve o multímetro e a outra máquina anterior, que é a fonte de bancada, eles são equipamentos de eletrônica já, tá? E eles servem o quê? Para fazer medições, fazer testes e achar defeitos, tá bom? A máquina separadora de LCD, o que significa? Ela tira a tela do celular, tira o touch, né, que a gente chama, ou a frontal, ou o vidro, ela desgruda, né, essa peça de uma outra peça. Então essa máquina, ela veio para ajudar o técnico e ficar mais fácil para ele trocar as telas de celulares. Então é uma máquina também muito interessante de você ter na assistência. Você não precisa, assim, se você não quiser no começo comprar ela, a estação de ar quente, aquela lá no começo, a primeira, ela também tem essa função de você conseguir soltar a tela. Só que essa máquina vem para facilitar a vida do técnico, tá bom? E no caso, tirar a tela com mais facilidade. E por último, aqui a gente tem a banheira ultrassônica. O que seria isso? Ela faz limpeza química em celulares.
ela faz o famoso quando o aparelho cai na água, né? A famosa limpeza química, né? Então, quando um aparelho cai na água, que a gente tira a placa desse aparelho, coloca dentro dessa banheira e faz uma limpeza nessa placa e provavelmente, dependendo o que aconteceu, né? Qual o nível de oxidação do aparelho, ela acaba resolvendo esse defeito também, tá bom? Então, essas aqui a gente conheceu as principais máquinas que você precisa, né, ter, as principais máquinas corretas, né, que você precisa ter para montar, né, sua primeira assistência técnica e começar a trabalhar na área. Vamos seguir para frente aqui. Agora eu vou falar sobre os principais componentes de celulares. Qual seria eles? O touch, que é o toque na tela, o LCD, que seria a imagem, a frontal, que é os dois juntos, é o toque na tela e a imagem, e a lente, que é somente o vidro. Depois temos cabos flexíveis, campainha, que é o alto-falante, é o som do aparelho, fone de ouvido, que é o auricular, é quando uma pessoa está falando com você e você escuta a pessoa, o microfone, que é o inverso, quando você fala e a outra pessoa escuta, e os conectores de carga, né, que faz o carregamento do celular, USB, enfim. Esses aqui são os principais componentes de celulares. O touch, eu acabei já falando para você, mas aqui a gente mostra com foto. Se você perceber aqui, ele tem um flex ali na parte superior dele, é ele que faz a função do toque na tela. Então esse aqui é um touch, a função dele é fazer o toque na tela. O LCD é a imagem, a função dele é fornecer a imagem do aparelho. A frontal, pessoal, muitas pessoas têm dúvida, é o touch e o LCD junto. Alguns aparelhos eles se separam e dá para trocar somente eles, um de cada vez. Tem outros aparelhos que são os mais modernos, a gente não consegue trocar somente o touch, porque não tem como desgrudar um aparelho, uma parte do outro, tá? A gente vai entender agora na próxima foto, que seria a lente. Esses aparelhos modernos têm como trocar somente a lente, porém o toque na tela, a função toque na tela e a função imagem tem que estar perfeita, senão não dá para trocar. Se não dá para trocar, daí tem que ser os dois, frontal. Se essas duas funções, o toque na tela e a imagem, estiver funcionando, aí você pode trocar somente a lente. Os cabos flexíveis, pessoal, eu separei uma aqui para vocês que seria de um iPhone, se eu não me engano é um 5S ou um 6S. Ele tem esses flex, eles são encaixados, muito fácil de trocar, tá? E geralmente eles vêm com algumas funções. Olha esse daqui. Esse, por exemplo, ele tem a função de um conector de carga e o de um microfone, que está aqui, e também de um fone de ouvido aqui, ó. Então ele tem 3 funções em somente uma peça, tá? Então é muito comum ver esses flex em iPhone. iPhone tudo é flex, mas também tem em Samsung, flex de sensor, flex de botão. Então a gente costuma ver sim essas peças nos celulares modernos hoje em dia. A campainha, como eu já mencionei, é o alto-falante, né? É o som que sai do seu aparelho, né? Quando você coloca numa música e por aí vai. O fone de ouvido, a gente chama tecnicamente de auricular, seria a peça que quando uma pessoa fala com você, você escuta, tá? Então quando vem a dar defeito, é o fone de ouvido, né? Que você tem que trocar. E o microfone é ao contrário do que eu falei. Ao contrário não, né, pessoal? É contrário do que eu falei. É quando você fala e a outra pessoa do outro lado escuta. Então você troca essa peça que você vai solucionar o defeito. A gente colocou aqui como exemplo, a gente chama esse tipo de microfone de SMD, tá? É muito comum aparecer hoje nos aparelhos mais modernos. Antigamente ele era soldado. Hoje em dia a gente já troca ele com a estação de ar quente, não com ferro de solda. E tem o famoso conector de carga, que é um defeito comum, né, aparecer nos aparelhos hoje em dia. A pessoa coloca ao contrário o carregador, ou coloca o carregador que não é o do modelo da pessoa. Enfim, esses conectores são muito fáceis de dar defeito.
e é o que mais aparece dentro de uma assistência técnica. Qual a função dele? Carregar, também transferir dados, né, USB e por aí vai. Pessoal, e aí, o que vocês vão precisar de chave? Ó, no começo, com um kit chave desses aqui que a gente colocou para vocês, vocês já conseguem iniciar nessa área, beleza? Aqui vem todos os modelos de chave, tá? Tirando algumas que são específicas de iPhone, mas vem assim até o iPhone 6S tem a chave aqui, tem pinça, tá? Então, esse kit chave super barato e já dá para você começar a consertar celular com um kit desse. E agora, pessoal, a gente listou aqui para vocês os principais produtos, colas e fitas que você precisa ter para fazer os seus procedimentos. O que seria? O álcool isopropílico, tá? Para fazer limpeza. O fluxo de solda, tá? Tem o líquido, tem o pastoso. Isso aqui serve para soldar as peças ou facilitar que a solda saia da placa. Tem um limpa-telas, tá? Que isso aqui serve para você limpar o LCD, touch ou colocar uma película. Tem a cola B7000, que seria para colar, né, frontais, tela de celulares, touches. Tem a fita 3M também, que ela faz a mesma função, só que a gente dá uma dica assim. A cola B7000 é mais utilizada para frontais, porque geralmente frontais é mais fina, né? E a fita 3M a gente utiliza para touch, mas você pode utilizar tanto faz em frontal ou em touch, né? A gente indica você fazer isso. Tem a fita térmica, que serve para você isolar componentes quando você está fazendo alguma troca de algum componente na placa, como um conector, microfone. Você coloca essa fita térmica para isolar os componentes do lado desse componente que você está trocando, para ele não danificar no calor da estação de ar quente. E tem o estanho de solda, que seria para você soldar algum componente na placa. E tem a malha de dessoldade, que faz ao contrário. Ela tira o excesso de solda. Vamos supor, você está colocando lá, trocando um conector de carga. Você colocou muito estanho, muita solda naquele conector. A malha de dessoldagem, ela vai tirar esse excesso. Legal? Aqui eu vou dar uma passada meio rápido que eu acabei de explicar, tá? O álcool isopropílico. Aqui eu só vou mostrar as fotos deles para vocês. Tem o fluxo de solda, o limpa-telas, a cola B7000, a fita 3M, tem a fita térmica que a gente acabou de falar, tem o estanho de solda que a gente também acabou de falar e a malha de dessoldagem. E agora, pessoal, eu vou entrar um pouquinho em equipamento SMD. Temos a pulseira, a manta antiestática e a luva antiestática. O que seria isso? É equipamentos de segurança, tá? Equipamentos que você precisa ter para você se proteger de radiação, né, de celulares e também proteger o equipamento que você está mexendo. Porque vamos supor, a sua mão ela tem estática, né? Então, quando você, dependendo da energia da sua mão, você pega numa placa de celular, você pode queimar. Então, com um simples equipamento de segurança que também é super barato, além de você proteger a sua saúde, você protege também o equipamento, né? O celular que você está consertando. A gente vai ver agora as fotos deles. Equipamento super barato, a pulseira antiestática, a manta antiestática que você vai conectar aqui a pulseira nessa manta. E a luva em alguns procedimentos, né? Quando você não precisa, uma dica, você não precisa usar as duas luvas, porque tem técnico que tem um pouco de dificuldade, perde a sensibilidade, coisa e tal. Você pode usar uma, e quando você for pegar a placa, você segura a placa com a mão que você está com a luva. E agora, pessoal, a gente chega para os principais defeitos que chegam no dia a dia de uma assistência técnica. Então, qual seria deles? Eu listei aqui 10 defeitos que ocorrem demais, que são muito fáceis de você resolver e que você ganha muito dinheiro. Muitas pessoas pecam em tentar fazer além disso no começo. E o que eu falo para os meus alunos é o seguinte: faça o básico, mas faça o bem feito, porque você vai encontrar muitas lojas na sua cidade
ou pessoas nessa área que às vezes tentam fazer algumas coisas que elas não conseguem fazer. E o básico, ela também ela faz mal feito, então tem retorno. Então, assim, tenta ficar bom nisso, que é o básico e o essencial. Ganha dinheiro com isso primeiro e depois você começa a tentar fazer algumas coisas mais difíceis, tá? Então, eu vou listar para vocês o que é essencial você aprender. Troca de telas, tá? Que isso aqui é campeão. Vocês sabem que você pode já ter quebrado uma tela ou conhece alguém que quebrou, amigo, parente. É super. Hoje as telas parece que são feitas para quebrar, né? Então o que mais aparece em uma assistência para arrumar é tela quebrada. Como mencionado também os conectores de carga, a pessoa coloca errado, ou deixa cair na água, tem algum tipo de oxidação, ou o próprio aparelho, tem muito aparelho que os conectores vêm de fábrica mal soldado ou com pouca solda e acaba danificando, sem ser mau uso da pessoa, mas por si só, pelo tempo de uso, já danifica o conector. Então é campeão de aparecer isso aqui dentro de uma assistência. O choque na bateria, o famoso choque na bateria, é quando a pessoa, super normal acontecer isso também, a pessoa esquece de carregar um celular de um dia para o outro. Aí quando vai pôr para carregar, o aparelho não liga. Tem alguns aparelhos que a bateria interna não dá para tirar a bateria. O que tem que fazer? Tem que ir lá e dar uma carga na bateria. Então você tem que levar numa assistência, numa pessoa que arruma para dar uma carga na bateria. Como que você dá a carga na bateria? Com aquela fonte de alimentação que a gente explicou para você lá no começo. Temos também as trocas de frontais. Eu coloquei separado isso aqui também por causa do lucro disso daqui. As frontais, geralmente a gente ganha um bom dinheiro e é bem fácil da gente fazer. É um serviço aí que vai demorar de 10 a 30 minutos e a gente vai ganhar um bom dinheiro trocando frontais, que seria peças caras, né? O touch e o LCD junto. Tá? Então vamos supor, tem frontais que você vai ganhar 200, 300 reais de lucro. Então isso aqui aparece muito em assistência técnica. Temos a limpeza química em aparelhos que caem na água. Super normal de acontecer. Às vezes até aconteceu com você. Também a gente explicou que tem uma máquina que faz esse tipo de conserto. Temos também, pessoal, as senhas que as pessoas esquecem. Meu, é super normal você colocar uma senha, seja ela padrão de desenho, seja ela numérica, a pessoa esquece, ela esqueceu isso daí, ela não consegue ter acesso ao aparelho. Então tem que levar numa assistência, numa loja, para poder fazer esse tipo de conserto. Pegando um gancho em senhas, desculpa pessoal, pegando um gancho em senhas, você também vai encontrar instalação de ROM, você vai encontrar Gmail, que é uma coisa que pedem muito, a pessoa reseta o aparelho, daí pede a conta do Google dela, isso também aparece muito, eu não listei, mas aparece muito isso aqui também, tá? Outra coisa, não ouve a pessoa, o fone de ouvido, isso aqui acontece muito para quem trabalha em fábrica, a pessoa pega a sujeira, deixa ele no bolso, pega a sujeira e ele acaba ficando baixo, ou a pessoa, sei lá, estoura esse fone de ouvido, tá? Então isso aqui aparece também bastante dentro de uma assistência. O celular travando muito, isso aqui eu coloquei, pode ser um defeito de reset ou software. Isso aqui é muito comum, pessoal, aparecer quando a pessoa baixa muito aplicativo. Ou tem filho, deixa o celular com o filho fica baixando aplicativo de criança, né, joguinho, acaba travando o celular. Aí como que você tem que resolver isso? Ou resetando o aparelho, ou passando um software no aparelho, tá? Uma instalação de ROM, ou um downgrade, por aí vai. Outra coisa, pessoal, não segura a carga. Principalmente os aparelhos da Samsung é campeão de não segurar carga. Hoje em dia a gente sabe que é difícil um aparelho que segura o dia inteiro de carga, você mexendo. Mas tem aparelhos que chega a durar só 3 horas, 5 horas, entendeu? Então assim você tem que trocar a bateria. Então aparece muito. Troca de bateria aparece de quilo para fazer serviço numa assistência.
E por último, pessoal, eu coloquei o defeito de não liga, que daí é um pouquinho mais avançado, tá? Pode ser coisa fácil, um choque na bateria, como pode ser o botão, como pode ser diversos outros defeitos que pode acontecer. Então, o que eu queria deixar de mais importante aqui, que a gente está chegando no final da aula, tem uma surpresa aqui que eu já vou, no próximo slide que eu vou falar para vocês, mas o que eu quero concluir aqui com vocês é que se vocês fizerem esses defeitos aqui, saberem consertar esses defeitos aqui, primeiro, você vai ganhar dinheiro nessa área. Segundo, você vai estar à frente das pessoas que estão trabalhando nessa área. Por quê? Porque lembra que eu falei para você que elas tentam fazer coisas que não conseguem e fazem esse serviço mal feito? É o que acontece. Tem muita gente vindo. Você tá na área assim, o pessoal, eu troquei tal conector com a pessoa, eu troquei tal tela, não deu defeito. Por quê? Porque a pessoa ela fez esse serviço de mau jeito. Ela não ficou bom naquilo, tá? Então, fica bom nisso daqui que você vai ganhar dinheiro e você vai estar pelo menos 1 ano, 2 anos na frente de pessoas que fazem serviço de qualquer jeito, tá? Pega esses tipos de defeito que eu listei aqui, comece a consertar esses defeitos, fiquem bom nesses defeitos e daí você vai ver que você vai evoluindo nessa área aos poucos, tá bom? E por último, pessoal, eu deixei aqui para vocês quanto que um técnico ganha, tá? Eu vou tentar explicar isso aqui para você, pessoal. Ó, a gente calculou isso aqui por semana, tá? Quantos aparelhos a pessoa precisa arrumar por semana para ganhar 5 mil reais? É um valor bom? Pessoal, eu acredito que é um valor super bom, tá? Não estou falando que você vai ganhar isso aqui por mês, já no primeiro mês, mas se você seguir o que a gente fala, consertar esse tanto de aparelho aqui, que não é muito, 12 aparelhos, meio que 2 aparelhos por dia, 3 no máximo, tá? Você já consegue bater essa meta. Aí eu vou exemplificar isso para você, ó. 2 frontais, eu coloquei um exemplo aqui, um J5, o custo seria 200, você ia cobrar 450 e ia ganhar 250 de lucro, você ia ganhar 500 reais na semana. E daí, para não ficar intenso, eu vou só falando os valores. 3 touches, você ia ganhar 300. 2 LCD, você ia ganhar 200. 3 choque na bateria, que é super normal. Às vezes aparece aqui no dia ou até mais no dia para você fazer. Você vai ganhar 150. 2 resets, você vai ganhar 100 reais, tá? Totalizando isso daqui, pessoal, é uma média de 1.225 que eu fiz, que seria vezes 4 semanas. Você ganharia 5 mil reais por mês, tá? Então, qual que é a sua meta? Você precisa ter meta. Você tem que ter uma meta de arrumar no mínimo 12 aparelhos por semana, tá? Então, aí você tem que divulgar. Já vou dar até um spoiler para você aqui, como que você tem que fazer, ó. Você tem que divulgar o seu serviço em redes sociais, em grupos de família, monta o WhatsApp, faz transmissão, fala para os seus amigos, para os seus familiares. Cara, começa na sua casa com divulgação para os seus amigos, para os seus familiares, pessoas que já confiam em você. Consequentemente, vai confiar no seu trabalho, se você executar ele corretamente, lógico, né? E a sua meta é 12 aparelhos por semana. Caso você consiga 12 aparelhos por semana, você vai ganhar mais ou menos 5 mil reais por mês. Beleza, pessoal? Ó, espero que você gostou dessa aula, tá? A gente já vai para a próxima aqui. Espero que ficou tudo esclarecido. Caso você ficou com algum tipo de dúvida em algum procedimento, em alguma coisa que eu falei sobre máquina, qualquer coisa que eu falei, pode comentar aqui que a gente vai estar te auxiliando e te ajudando, tá bom? Então, deixa eu ver qual é o último slide, mas aí até a próxima. Vamos para a próxima aula aí. Valeu!